Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro defensor, para que permaneça sempre convosco. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra, e a palavra que escutais não é minha, mas do meu Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco, mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, discípulos de Jesus tinham passado 3 anos com ele, escutando a sua pregação, seus ensinamentos, presenciando os seus milagres, seus gestos de amor, de misericórdia. Tinham finalmente participado da última ceia, momento da instituição da Eucaristia, tinham recebido a Eucaristia, tinham recebido o mandato, de continuar aquele gesto, ou seja, receberam o sacerdócio, presenciaram o sacrifício de Cristo, sua morte, presenciaram também a sua ressurreição, nos encontros com Jesus ressuscitado, e receberam de Cristo também o mandato missionário de levar o Evangelho para o mundo todo. E aqui a gente podia dizer, bom, está completa a obra, não falta nada, a igreja está toda ali, os ensinamentos, nos gestos de Jesus, nos sacramentos, na evangelização, na obra. Parece que tem tudo, mas falta o essencial, falta o Espírito Santo, que dá vida para a igreja. E é essa vida que hoje a gente celebra na liturgia, e essa vida é aquela que nos reúne, que faz a igreja viver até os dias de hoje. A gente fala do Espírito Santo depois de ter passado por um processo de mais de 500 anos, ou seja, mais ou menos desde a Renascença, o chamado renascentismo, e de quase total ausência do Espírito Santo na nossa teologia, na nossa pregação, no nosso pensamento, na nossa prática, de forma que o Espírito Santo chegou a ser para nós do Ocidente um estranho, um desconhecido. Tanto é que um pouquinho antes do Concílio Vaticano II, um dos grandes professores de teologia, principalmente de teologia espiritual, Antônio Royo Marinho, escreveu um livro que tinha o título O Grande Desconhecido, um livro para falar para nós sobre o Espírito Santo, para nos dizer quem é o Espírito Santo. E por que aconteceu esse esquecimento do Espírito Santo? Porque o renascentismo colocou de novo a mentalidade do indivíduo, e do indivíduo com o seu talento, que se torna um super-homem, e que com os seus talentos especiais, sendo ele uma pessoa especial, ele muda o mundo, muda todas as coisas graças ao seu esforço, aos seus dons. E ali se criou esse ideal que até hoje alimenta a nossa cultura e que deixa a nós todos um pouco neuróticos, perseguindo um ideal, perseguindo uma forma
de sermos relevantes, uma forma de nós sermos especiais. E todo mundo olha, se espelha num determinado ideal e se esforça para chegar até esse ideal e se frustra tremendamente. Primeiro, porque o ideal do super-homem, do super-indivíduo, o que ele traz é o isolamento dos outros e a solidão, enfim, de contas, quando o ser humano não foi criado para solidão, mas para comunhão. Então, a gente vive uma cultura que voltou as costas para o Espírito Santo, e não só aqui eu me refiro ao mundo lá fora, ao mundo pagão, ao mundo ateu, sem Deus, mas dentro da própria igreja. Como o Espírito Santo foi sendo substituído pela nossa competência, como em tantas vezes, e a gente percebe isso nas reuniões de igreja, tudo que parece que se resume a uma questão de eficácia e de competência segundo os moldes do mundo, segundo os padrões do mundo. A própria maneira de ver os santos mudou. A gente, antes da Renascença, os santos eram pintados nas paredes da igreja todos juntos, formando uma grande comunidade. É muito fácil você descobrir quando é que uma igreja foi construída, antes ou depois da Renascença, né? Se é antes, os santos estão todos pintados juntos, em união, em comunhão, que formam o corpo de Cristo. Se é depois, cada um aparece num nicho separado do outro. Como dizendo, eu sou o indivíduo, eu sou o super-homem, eu sou o super-cristão. Quando a santidade não é uma coisa de super-cristão, mas uma coisa de cristão normal. Porque a santidade é o estado normal do cristão. Por quê? Porque a gente recebe toda a santidade já no dia do nosso batismo. Então, depois a gente vê, né, essa maneira de imitar os santos, de imitar a Cristo, sempre como uma imitação de alguém de fora, como o jovem que bota, ou a jovem que bota o pôster do seu herói, da sua heroína no seu quarto e diz assim, eu quero ser como ele ou como ela. Mas sempre essa coisa externa, eu tenho que ser como os outros, eu tenho que ser como um ideal que está fora de mim. Essa mentalidade que depois gera uma igreja à busca da eficácia técnica. Então, nas reuniões se fala de dinheiro, de arrecadação, de dízimo, se fala de organogramas, quem manda em quem coordena o quê. Se fala de técnicas de marketing, de propaganda, como se a igreja vendesse um produto como a Coca-Cola e que tivesse que angariar os seus clientes, né, e os seus consumidores. Às vezes é engraçado na secretaria, quando uma pessoa chega e não consegue aquilo que ela quer, né? Porque a pessoa chega e diz assim, eu queria que no casamento da minha filha o meu cachorrinho entrasse na igreja com um cartaz na boca, dizendo para o noivo, ainda é tempo, fuja se for capaz, né? E a gente diz, olha, minha senhora, não dá para fazer isso não, está contra a norma da igreja. Aí a última frase é sempre aquela, né? Por isso que a igreja está perdendo fiéis. Por isso que vocês estão perdendo, né? Como assim? Vocês não estão agradando o cliente, não estão agradando o consumidor.
Por isso vocês estão perdendo os consumidores, vocês não estão fazendo aquilo que agrada a eles, não estão seguindo a última moda, a última tendência, etc. Né? Então, depois assim, os seminaristas quando entram no seminário, qual é o grande herói deles? É o padre da mídia. E aqui eu não vou falar nenhuma palavra de mal dos padres da mídia, eles recebem um chamado de Deus para trabalharem na TV, para cantarem, para evangelizarem pelos meios de comunicação, bendito seja Deus. Mas a gente se torna sacerdote para dar ao povo de Deus a vida divina através da palavra de Deus e dos sacramentos. Então, o jovem entra e diz assim, eu quero ser como aquele padre superstar, e já coloca o seu canal no YouTube, no Instagram, não sei o que, nas redes sociais todas, e acorda de manhã, faz uma selfie, bota uma frase motivadora e passa o dia inteiro vendo quantas curtidas ele recebeu. E quando vai dormir de noite vê que não tem curtidas suficientes e aí ele mesmo curte a própria, né? Ele se curte para ganhar mais uma curtida, né? Então ele se curte. Então é assim, é essa igreja que o mundo olha para ela e vê a carne da sua carne. Ou seja, isso aqui é a mesma coisa que lá fora, só que a versão religiosa. Mas aqui estão os mesmos valores, a mesma mentalidade, a mesma coisa. Porque, irmãos e irmãs, tudo isso porque a gente esqueceu do Espírito Santo. O Espírito Santo muda completamente o panorama de tudo isso. Primeiro, porque nos coloca em comunhão como um só corpo. Porque pelo Espírito Santo, o Pai e o Filho vêm fazer morada em nós. Então, não estão mais fora de nós, esperando os nossos resultados, os nossos talentos, as nossas façanhas. Eles estão dentro de nós e vêm a nós com toda a santidade, com todo o bem, e fazem morada em nós. E nos transformam o nosso ser de um ser individual, aquele da renascença que tem que se ressaltar por cima dos outros, virar um super-homem. Nos transforma num ser comunional, como o próprio Deus é comunional, a comunhão do Pai e do Filho no Espírito Santo. Nos ingressam, nos mergulham na comunhão. É isso que Jesus diz para os discípulos, mergulhem a todos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não nos nomes. Porque nome para os judeus era sinônimo de Deus, é um só Deus, mas esse um só Deus é comunhão, ele é comunional na sua natureza. E é justamente nessa comunhão que nós somos batizados, ou seja, mergulhados, né? Batismo quer dizer mergulho, imersão. E nós somos imergidos e ficamos empapados dessa comunhão. E ali as nossas divisas, as nossas fronteiras se dissolvem e nós nos tornamos um só corpo e um só espírito. Porque vivemos e comunicamos, comungamos com a natureza de Deus, que é comunhão. E ali ele vem viver em nós e realizar toda a obra dele em nós. Os discípulos, quando estavam reunidos no dia de Pentecostes, eles não estavam reunidos para traçar planos de ação, planos quinquenais e com gráficos de crescimento e análises de conjuntura e etc. O que eles estavam reunidos e fazendo junto com Maria?
invocando o Espírito Santo que Cristo tinha prometido. Vem, Espírito Santo. Eles não sabiam o que o Espírito Santo ia fazer na vida deles, nem na igreja. Não tinham plano nenhum. Se deixaram conduzir pelo Espírito Santo, unidos em oração. E é interessante que, quando o Espírito Santo desceu sobre eles, como a gente escutou na primeira leitura, eles começaram a glorificar a Deus. Então, cada um anunciava as maravilhas de Deus. Aqui o texto fala de engrandecer, magnificar a Deus. O que isso nos lembra? Nos lembra de Maria, que quando recebeu o Espírito Santo, que gerou nela o Filho eterno do Pai, quando Maria abre a boca, o que ela diz? Minha alma engrandece o Senhor. Aqui também a igreja, quando desceu o Espírito Santo sobre ela, e a igreja e Cristo se tornaram um só corpo, o que a igreja faz ali naquele momento? Minha alma engrandece o Senhor. Mesma atitude, a atitude do louvor, a atitude da gratidão. É engraçado, às vezes esse pessoal da autoajuda, né, os coaches, etc., né? Eles dizem assim: comece o seu dia meditando e praticando a gratidão. Eu se dizer, que interessante, meditando no que eles vão meditar. Não, em nada, o meditar é só fazer um vazio na tua mente. Enquanto que para o cristão meditar é entrar no próprio coração, onde Deus já está te esperando para conversar contigo, porque Ele mora em ti, porque Ele vive em ti. Essa é a meditação cristã. Entrar em diálogo com aquele que já está nos esperando lá no fundo do nosso coração. E ali eu pratique a gratidão. Aí você diz assim, gratidão é sempre gratidão a quem? A alguém. Eu não digo muito obrigado. Por acaso vocês dizem assim, quando estão caminhando, obrigado, calçada, porque graças a você eu posso caminhar. Se você começar a fazer esse tipo de coisa, você nem vai terminar de atravessar outra quadra da calçada, vocês vão te botar direto na carrocinha do manicômio, né? Você vai direto lá para o Adalto Botelho, né? Então, a gratidão é sempre a alguém, a alguém. E esse alguém o mundo não conhece. Então eles mandam você olhar para o espelho e dizer: sou grato pela minha vida. A gente não diz sou grato no espelho, a gente diz sou grato a ti, Senhor, que me deste tudo. Esse é o canto de amor, é o canto de gratidão. Os discípulos não saíram do cenáculo pregando regras e impondo normas para todo mundo. Essa é a mentalidade do judaísmo, quando alguns cristãos ainda não bem convertidos encontraram os pagãos que tinham recebido o batismo. Disseram para eles: não é tão simples assim, não basta vocês receberem o batismo, vocês precisam também seguir todas as leis judaicas. Aí os apóstolos se reuniram e mandaram para esses irmãos uma carta dizendo: olha, a gente não autorizou essas pessoas a dizerem isso para vocês. Vocês não precisam seguir as leis judaicas para serem cristãos, porque senão a salvação de Cristo foi em vão, se a salvação já estava em seguir as leis judaicas. Então eles não saíram ali dizendo para todo mundo: você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem compromisso com isso, você tem compromisso com aquilo, né?
Não, saíram anunciando a ressurreição, a vida nova que a gente recebe no nosso batismo, onde a gente morre para o homem velho, para o procedimento carnal, que aqui São Paulo fala, e carne não é aquilo que o pessoal pensa, carne, tudo que tem a ver com pecados relacionados com sexualidade, né? Não, aqui a carne é toda a maneira humana de ver sem Deus, que às vezes se coloca até na própria religião, porque muita gente vive a religião como um processo de autoperfeição, né? De como eu me tornar super-homem. Às vezes vêm os jovens me dizer muito felizes assim: Padre, estou lendo aquela obra de Santa Teresa de Ávila, o Castelo Interior, ou as Moradas de Santa Teresa. Eu digo assim, cuidado com esses escritos, isso aí não é manual de santidade, faça você mesmo. Ela está descrevendo ali o que acontece com uma pessoa que se deixa conduzir pelo Espírito de Deus. E ali começa tudo. Então, se você quer experimentar aquilo que Santa Teresa fala no seu livro das 7 moradas, basta uma coisa, você começar a ser conduzido pelo Espírito de Deus, ou seja, se abrir a essa experiência do Abba, Pai. Meu papai, meu paizinho. Porque só Cristo pode chamar Deus com essa intimidade, com essa irreverência. Papai, paizinho. E é esse o Espírito do Filho que mora em nós e que nos permite tratar a Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, com esse apelativo carinhoso da criança. Abba, papai, paizinho. Essa é a experiência da vida no Espírito. Que essa festa, irmãos e irmãs de Pentecostes, nos faça dizer, no fundo do nosso coração: papai, paizinho amado, eu e o teu filho Jesus somos uma coisa só. Eu e o corpo todo de Jesus, que é a igreja, somos uma coisa só. E somos filhos amados do Pai porque recebemos o teu Espírito Santo, que nos fez renascer para uma vida nova, para uma vida de comunhão, para uma vida que nenhuma morte tem poder sobre ela.